O meu nome é João Ferreira e sou desenvolvedor de soluções de software há mais de 20 anos. Hoje, a pedido de muitos, não vou falar de código, vou falar de outra coisa que tem mais a ver com o negócio em si. Espero que gostem. A proposta que hoje vos trago é sobre as fases da nossa etapa de desenvolvedor. Caso desde a proposta do cliente até o deployment final da nossa aplicação. Não vamos saltar fases, não vamos queimar etapas, vamos ser profissional do início ao fim. Vou abordar este tema em 10 capítulos diferentes. Capítulos pequenos, mas demonstrativos da importância daquilo que eu falei, de sermos profissionais de uma ponta à outra. E a primeira ponta que temos aqui, o primeiro capítulo que iremos analisar, será o levantamento dos requisitos. Teremos de seguida o planeamento de toda a solução, desde a sua parte de software, passando pelo back-end, front-end, até banco de dados e demais necessidades arquiteturais. De seguida, há a parte do design. E o design será sempre constituído pela parte gráfica e pela arquitetura de software que vamos utilizar. Mais à frente, teremos a prototipagem. A seguir à prototipagem, iremos abordar a aprovação do cliente. Passamos depois, finalmente, à parte mais prática, a programação, codificação, construção dos formulários e tudo mais. Teremos depois os testes, o debugging da nossa solução, o deployment nas instalações do cliente ou através de outra forma e, por fim, uma análise pós-deployment. Estes são então os 10 capítulos que vamos abordar rapidamente nesta análise para que possamos entender como podemos ser profissionais de uma ponta à outra sem queimar etapas e sem sermos apressados. Se olharmos de uma forma mais visual para este tema, podemos ver uma timeline em que o primeiro ponto, ponto número 1, será o levantamento dos requisitos, passaremos por todos aqueles que falamos e, por fim, chegamos ao ponto número 10, que é a análise pós-deployment. Vamos falar agora um bocado daquilo que é talvez o maior problema hoje em dia de muitos desenvolvedores, a pressa. E quando falo em pressa, é aquela necessidade que o desenvolvedor tem de entregar rapidamente o software ao cliente para passar para o próximo cliente. Se bem que tempo é dinheiro, muitas das vezes o tempo que nós ganhamos hoje entregando apressadamente uma solução ao nosso cliente, amanhã pode ser tempo perdido e perder um cliente. Isto porquê? Porque um trabalho apressado vai gerar a necessidade de retrabalhar, vai levantar dúvidas técnicas que não foram questionadas e resolvidas. Existe uma ambiguidade nos requisitos, o levantamento dos requisitos não foi feito corretamente e vamos ter surpresas no fim do projeto que com certeza não serão as melhores. Além disso, o cliente irá perder a confiança no desenvolvedor e na equipa que o acompanhou. Por isso, não tenham pressa. Façam as coisas no seu devido tempo, expliquem isso ao cliente que cada etapa é fundamental e por isso aqueles prazos têm que ser objetivos e ser cumpridos. Chegamos então ao primeiro ponto, o levantamento dos requisitos, a nossa checklist, por assim dizer. Esta é uma tarefa fundamental. Não é a primeira tarefa por si só. É talvez a tarefa que nos requer mais atenção. Temos que abordar estes requisitos com o cliente, numa primeira reunião ou em mais que uma reunião, se necessário.
temos que perceber qual é o problema do negócio que o cliente quer resolver. Isto tem que ser dito pelo próprio cliente, ele tem que falar e explicar aquilo que precisa de ser resolvido. Temos que entender quais são as personas e os cenários que vão estar envolvidos para que possamos perceber em que circunstâncias aquele software será utilizado e para que fins. Temos que também avaliar a necessidade de termos métricas de sucesso, sabermos quais são os tempos que cada tarefa na aplicação demora a cumprir, qual é a performance de cada função, de cada procedure, tudo isso tem que ser avaliado. Temos de ter em atenção às regras legais do país, proteção de dados, regras fiscais para homologação da aplicação, regras de segurança para a proteção interna dos dados do cliente. Temos também de ter critérios de aceitação por parte do cliente. O cliente é que nos dizer quando é que precisa daquilo, aonde é que precisa e com quem é que aquilo vai ser trabalhado. E, por fim, temos que identificar os riscos que esta aplicação pode trazer em termos de segurança e outros têm que ser analisados cuidadosamente. Não descuidem o levantamento de requisitos. Façam todas as perguntas que acharem necessárias, mesmo que pareçam tolas. Sem termos esta checklist o mais completa possível, não podemos ter uma total compreensão da dificuldade do cliente que temos que resolver. Vimos no início, a seguir ao levantamento dos requisitos, vem a fase de planeamento. Esta é uma outra fase crucial. Aqui temos que ter em atenção que vamos delinear como vamos desenvolver toda a nossa aplicação. Temos que ter em atenção o roadmap que queremos para ela. Estruturar o desenvolvimento da aplicação, desde o design do banco de dados, o design da API, o design do front-end, ou outros designs que forem necessários, consoante o tipo de aplicação que seja para entregar, até termos pelo menos 2 ou 3 milestones definidas para ela. Cada milestone deverá corresponder a uma etapa do desenvolvimento da aplicação, algo que possamos testar, divulgar e entregar ao cliente para testes. Não convém mais do que 3, porque isso torna mais complicado depois o cliente fazer o entendimento daquilo que é necessário. Temos também que decompor esta aplicação em entregáveis menores, ou seja, em vez de estarmos a pensar em entregar um pacote de uma só vez no final do prazo, porque não irmos entregando uma parte da aplicação já funcional para que o cliente se possa ir habituando a ela, ir trabalhando, dando-nos um feedback e a gente ir resolvendo já situações que vão aparecendo em vez de estarmos a esperar por um pacote único. Temos também que ter uma matriz de responsabilidades, saber que tipo de user que vai usar, o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai executar, que tipo de user é que decide o que na aplicação. Essa matriz será necessária para que possamos também ter um design da nossa base de dados bem estruturado. Por fim, convém termos um plano de comunicação com o cliente. Não podemos deixar o cliente no vácuo. Temos que entrar em contacto com o cliente regularmente, darem feedback, updates, comunicarem quais são os prazos que estão a ser cumpridos, se existe alguma necessidade de adaptação dos prazos, se existe necessidade de reunirmos com ele para reavaliarmos alguma parte do projeto que tenhamos em mente. Convém também, sempre que possível, termos logo de riscos para podermos mitigar esses riscos assim que for possível.
E, por fim, definir quais são os critérios desta fase. Saber quando tudo está planeado para que possamos passar à fase seguinte. É pouco, mas é essencial. Terminado o planeamento, passamos a uma parte mais prática, o design. O design, como falei anteriormente, está dividido em duas partes. A parte mais gráfica, User Interface e User Experience, que não são exatamente a mesma coisa, mas complementam-se, e o design do software, a sua arquitetura, por assim dizer. Temos que trabalhar os fluxos principais, user flows, saber como é que o utilizador vai percorrer a aplicação para chegar a um determinado sítio, para podermos minimizar o impacto da aplicação, não fazer o utilizador perder tanto tempo para chegar a um determinado lado. Convém sempre construirmos primeiro wireframes de baixa fidelidade para que o cliente possa validar o aspecto visual da aplicação, para sabermos se estamos em conformidade com a política da empresa em termos gráficos ou se há necessidade de reavaliar esse design que fizemos. Por fim, temos que registar decisões curtas para futuro. Saber se o cliente gosta mais disto ou daquilo, para que possamos, a partir daí, termos sempre um registro informal de quais são os requisitos a nível visual que o cliente pretende. E, por fim, temos requisitos não funcionais, segurança, performance, que também são compreendidos. Logo possível, temos que criar um protótipo navegável para o nosso cliente. Hoje em dia temos vários softwares, alguns comerciais, mas também muitos de open source e livres, que nos podem ajudar nesta tarefa. Temos desde já talvez é o mais conhecido de todos, o Figma, temos o Adobe XD e temos recentemente o Lovable, um aplicativo de inteligência artificial online que permite também criar protótipos navegáveis com uma fidelidade muito grande. Se não for possível criar um protótipo, um screenshot ou vários screenshots do estado da aplicação serão suficientes. Isto é essencial para que o cliente possa ter uma visão de como está o aspecto visual e a distribuição dos vários formulários com que vai utilizar. Esta fase é importante para o cliente para que ele possa ter a certeza de que estamos no bom caminho e que tudo está a decorrer bem. Depois, convém realizar testes rápidos com os utilizadores. Assim que for possível, instalar uma primeira versão da aplicação e testar tudo com um utilizador real em tempo real. Ver como é que ele reage, como é que ele se comporta perante a aplicação e registar qualquer opinião, feedback desses utilizadores. É importante que este feedback seja obtido para que possamos saber se os utilizadores têm uma experiência agradável, se se sentem confortáveis ao utilizar esta aplicação da maneira como ela foi desenhada ou se é necessário fazer algum reajustamento. Sempre que possível, ou utilizar mais que uma pessoa para testar a aplicação, para que possamos ter, digamos assim, um número considerável de feedbacks e termos uma amostra daquilo que é o esperado ou as correções que temos que fazer. Evitar prototipagem da aplicação e, tendo o cliente obtido essa prototipagem e com ela experimentado, digamos assim, o primeiro impacto, ele terá que nos dar a sua aprovação. Ele viu o protótipo, fez a revisão daquilo que está correto e daquilo que quer alterar e transmitiu-nos essa informação. Tendo obtido por parte do cliente quais são os seus critérios
para aquele protótipo estar ok, temos então que definir com o cliente se existem mudanças que vão impactar os nossos prazos e quais os custos que esse impacto vai ter. E essas mudanças, essa reestruturação do planeamento tem que ser aceito pelo cliente. Ele tem que deixar bem visível que está em conformidade com essas alterações e com os prazos e custos que isso trará para ele. Todas estas decisões de aprovar o protótipo, de alterações aprovadas com os custos inerentes, deverão ficar registadas ou numa minuta ou em outro formato físico ou digital para que não possa haver dúvidas sobre as mesmas. Chegamos àquela fase que é a que muito de nós gosta, a programação. Mas a programação tem que ser uma programação disciplinada, com responsabilidade, com coerência. Temos que respeitar alguns critérios. Temos que saber muito bem como vamos programar a maior parte de nós, e aqueles que se seguirão a mim nestas palestras são MVPs com muita mais experiência e que irão falar destes temas com mais regularidade e mais a fundo. Mas, basicamente, a definição daquilo que está pronto e está visível, trabalhar com versionamento do software, do código, ter uma equipa motivada para trabalhar com este tipo de sistemas. Temos também testes que têm que ser feitos durante o desenvolvimento de software, testes unitários, testes integrados. Temos que saber se o software que está a ser desenvolvido tem, digamos assim, uma cobertura mínima, ou seja, passou grande parte dos testes críticos que são necessários. E, por fim, como já falamos atrás, temos que ter em atenção aos requisitos não funcionais, segurança, performance. O tema que vou falar agora é um tema que muita gente ouve falar, mas raramente tenho visto as pessoas, neste caso os desenvolvedores, a fazer. O debugging. Parece que existe uma certa resistência a este processo. E, no entanto, sem debugging não pode haver um software seguro. E o debugging é nada mais do que tentarmos achar as falhas no nosso software. Porque o ser humano é falho e tudo o que ele faz, com certeza que traz alguma falha em algum lado. E é preciso reproduzir essas falhas, saber o que está realmente a acontecer, isolá-las, saber aonde é que elas acontecem, levantar as hipóteses, ou seja, levantar hipóteses sobre o porquê dessas falhas estarem a acontecer, medir o impacto que essas falhas têm no software para saber se são falhas críticas, se são falhas de ortografia ou outras, corrigi-las. É fundamental, é necessário corrigir e, por fim, fazer o teste de regressão, ou seja, saber se as correções que fizemos introduziram mais erros ou se não. Se houver a necessidade de regredir para uma versão anterior, aí está o teste de regressão para validar essa necessidade ou não. Feitos todos estes passos anteriores, eis que chegamos finalmente à parte mais agradável para o cliente, o deployment. Aquela altura em que o cliente vai ver na sua empresa, no seu local de trabalho, o nosso software a funcionar. O deployment tem que ser feito sem drama, ou seja, algo prático, rápido e eficaz para que não façamos perder tempo na empresa nem ao cliente. Temos que ter estratégias de rollback automatizadas para, se houver algum erro que aconteça durante o deployment, possamos fazer o rollback
desse deployment para um estado anterior. Temos que ter capacidade de monitorizar e gerar alertas sempre que houver algo que não esteja previsto ou que seja necessário corrigir de imediato. O processo de pós-deployment muitas das vezes é também ignorado, mas é algo importante a utilizarmos. Porquê? Porque ele pode nos fornecer métricas que vamos ter que analisar mais tarde para outros projetos que tenhamos que fazer, métricas sobre os erros que aconteceram, a latência de processos dentro da aplicação, a adoção de estratégias por parte do cliente para ser mais rápido ou para chegar a um determinado lado de uma forma diferente daquilo que era a nossa intenção. Temos que ter também backlogs para podermos melhorar a aplicação sempre que necessário e isto vai nos facilitar no futuro o desenvolvimento de aplicações mais clean code e mais adaptadas aos nossos clientes. Como curiosidade, só para termos um termo de comparação, vamos analisar um caso relâmpago. Um caso em que a pressa foi o nosso objetivo, como falei inicialmente, a necessidade de entregarmos rapidamente uma solução ao cliente para cumprirmos um prazo curto que lhe damos sem termos avaliado devidamente os requisitos, e isto originou o quê concretamente? A necessidade de fazer rollbacks, ou seja, voltar atrás em muitos estágios do software, do seu desenvolvimento. Houve a criação de muitos tickets por parte do cliente para resolver situações que deveriam ter sido avaliadas e prevenidas muito antes, e gera uma baixa confiança do cliente para futuros projetos que ele tenha em mente. A entrega, como eu disse, apesar de ser rápida, traz um custo alto no fim, em termos do suporte que temos que dar ao cliente, das correções que vamos ter que estar sempre a fazer e, por fim, provavelmente o cliente não se irá manter mais connosco. Ao contrário, um programador ou desenvolvedor disciplinado não tem pressa. Leva o seu tempo, explica essa necessidade ao cliente, tem quase nenhuma necessidade de fazer rollback na versão do seu software. O número de tickets criados pelo cliente para suporte é muito reduzido em relação ao primeiro caso. A maior parte dos tickets são tickets para dar alguma explicação sobre alguma funcionalidade que o cliente ainda não utilizou com muita frequência e precisa de começar a utilizar. E nós sabemos que temos um encadeamento na nossa programação, no nosso desenvolvimento previsível. O cliente sabe que, apesar de o prazo ser mais estendido e o custo talvez ser maior, mas o produto é confiável, funciona corretamente e pode confiar na equipa. Esta foi uma pequena abordagem que eu fiz. Sei que não falei sobre código, como disse no início, mas falei sobre algo que eu considero também fundamental para todo o desenvolvedor. A parte do negócio, como abordamos a relação com o cliente e como encaramos este plano para desenvolver uma aplicação para o cliente, tem que ser levado a sério. Espero que tenham gostado desta pequena amostra. O que vem pela frente, os MVPs e outros desenvolvedores que estarão presentes nas futuras palestras terão muito mais coisas interessantes para vos mostrar. Até uma próxima.